Vamos iniciar o módulo homeostase, um capítulo bastante importante dentro do estudo da fisiologia. Nessa parte, nós vamos fazer uma introdução a esse tema. Homeostasia ou homeostase vem do termo hômeo, que significa igual, e estasia, que significa estado. Por isso, normalmente é simbolizado pela balança, o que indica esse equilíbrio. No caso da homeostase, significa um equilíbrio dinâmico. É um termo empregado para significar a tendência dos sistemas biológicos resistirem às mudanças e permanecerem em estado de equilíbrio, o que significa dizer que, em havendo homeostasia, as variações do meio ambiente poderão ser percebidas pelo organismo do animal, mas não trarão grandes influências para o metabolismo geral. Essas imagens traduzem bastante bem aquilo que nós devemos entender como homeostase. Observamos bovinos, adultos e jovens, mantidos em uma condição de frio intenso. No entanto, consegue manter os mecanismos internos. A sua fisiologia funciona de modo a fazer com que sobrevivam a esse frio. Nesse caso, graças à homeotermia, que é um dos mecanismos homeostáticos bem conhecido. Os animais conseguem, então, manter a temperatura interna e sobreviver a esse frio intenso. Claude Bernard, um fisiologista francês e médico, já nos anos de 1800 disse: todos os mecanismos vitais, apesar de sua diversidade, têm apenas uma finalidade, a de manter constantes as condições de vida do ambiente interno. Em outras palavras, o que o fisiologista dizia é que o ambiente interno equilibrado pelos diversos mecanismos fisiológicos mantém a vida do animal. Por isso, a homeostase acaba sendo um capítulo extremamente importante dentro da fisiologia, praticamente um sinônimo. Se existe um equilíbrio interno, isso significa dizer que há homeostase. E se há homeostase, os mecanismos fisiológicos, então, estão operando e mantendo a vida desse animal. Quando se olha uma tabela de referência, na verdade, nós estamos observando os parâmetros que são considerados como fisiológicos. Então, as tabelas de referência indicam parâmetros, por exemplo, sanguíneos, que estão dentro de uma faixa de variação considerada como normais. Essa constância de valores indica, então, a existência da homeostase. Se observamos, por exemplo, o caso do hemograma dos cães, nós encontramos uma quantidade de hemácias sempre variando entre 5,5 a 8,5 milhões. Um hematócrito com valores de referência, valor de referência de hemoglobina, e assim como no leucograma, nós vamos encontrar um número de leucócitos variando normalmente entre 6.000 e 17.000. Isso significa dizer que esses cães que foram medidos para chegar a essa tabela de referência para uma espécie, e muitas vezes até para uma raça, isso é um indicativo da homeostase, porque os animais que foram utilizados como referência para chegar a essa tabela são os animais considerados como normais. Da mesma forma, como observamos os parâmetros sanguíneos, por exemplo, uma dosagem de ácido úrico, de albumina, amilase, cálcio e outras substâncias que podem, e outros elementos que podem ser medidos no sangue e que vamos encontrar uma tabela de referência, os valores, os parâmetros considerados como normais, mais uma vez, a gente tem o reflexo da homeostase. De acordo com a posição na escala evolutiva, os seres vivos poderão apresentar uma maior ou menor capacidade de adaptação ao meio ambiente. Naturalmente, nós vamos encontrar melhor adaptados aqueles animais que conseguem manter as suas condições internas por meio de mecanismos próprios. Nós vamos encontrar animais de sangue quente e animais de sangue frio. Normalmente, os animais de sangue quente são aqueles que possuem condição de manter a constância do meio interno por meio dos seus próprios mecanismos. Já os outros animais, como na imagem, observando aqui peixes, né, e os répteis, anfíbios, esses têm uma menor capacidade de tolerância àquelas condições mais adversas do clima. O que não significa dizer que não tenham também os seus mecanismos, muitas vezes comportamentais e outras vezes fisiológicos. Nessa imagem, nós observamos o Billy, esse animal, nesse momento, se observando com cuidado, ele está de boca aberta e
fazendo um controle da própria temperatura. Isso é chamado de polipneia. Por meio desse mecanismo, ele consegue manter a sua temperatura dentro daqueles valores que são considerados, então, como os valores normais. Nessa imagem, observamos uma vaca no momento de sua ruminação. Ela engole o bolo alimentar, mastiga esse bolo alimentar e depois devolve para a cavidade oral para um processo de remastigação. E assim, se observamos esse animal com essa tranquilidade, na sombra e ruminando, isso é um sinal que esse animal goza de boa saúde. Se goza de boa saúde, isso, mais uma vez, é um reflexo da homeostase. Os princípios da homeostase eles vão sempre comparecer na medida que avança no estudo da fisiologia veterinária. E podemos garantir que a homeostase é um equilíbrio dinâmico e necessário à vida. Recomendamos, ao final dessa videoaula, que consultem a ferramenta chamada WebQuestVet, encontrada no www.webquestvet.uf.br e, dentro do item Processo, procurem por homeostasia, uma introdução ao tema. Vocês encontrarão um hipertexto que traz informações a respeito da homeostase.